Tá, essa aula está disponível lá no estúdio no primeiro bimestre. Se alguém quiser pegar, acessar para ir acompanhando tudo, ela está no primeiro bimestre lá. Então, vamos lá, vamos começar. Olha, hoje nós vamos falar então sobre a anatomia vegetal. Tá? A anatomia, ela vai estudar os tecidos vegetais, como que eles estão organizados. Aqui nessa imagem, a gente tem, por exemplo, várias células. Ó, aqui é a estrutura de células vegetais. Tá? Então, cada retângulozinho desse aqui que eu estou mostrando é a estrutura de uma célula vegetal. O que a gente pode ver dessa célula conforme o que nós já tínhamos conversado na aula passada, né? Nós temos aqui a parede celular bem visível. Veja, isso aqui é uma epiderme, tá? É a parte de cima de uma folha de uma planta chamada elódia. E, então, as células na epiderme, elas são bem justapostas, ou seja, elas são bem aderidas uma à outra. Aqui a gente tem a parede celular, lembrando que além da parede tem a membrana praticamente a gente não consegue ver. E existem aqueles plasmodesmos, que são orifícios que também nós não conseguimos ver aqui nessa imagem, mas são orifícios que vão permitir, então, a passagem de material celular, intracelular, de uma célula para outra. Essas organelas que são visíveis são os cloroplastos, tá? Então, nesse tecido. Mas o que é? Hoje, o nosso objetivo não é a célula. Nosso objetivo hoje é o tecido, tá? O conjunto de células com a mesma característica, com as mesmas características e que vão, então, caracterizar a anatomia vegetal. Então, a histologia vegetal, ela estuda a formação dos tecidos das plantas. O que seria um tecido? O tecido é um conjunto de células especializadas que vão apresentar as mesmas características, elas são geralmente semelhantes e elas são adaptadas para realizar algumas funções. Cada tecido vai apresentar uma função. Quais são os tecidos vegetais? Então, o primeiro tecido que a gente tem são os chamados meristemas. Os meristemas, eles são tecidos de crescimento. São os tecidos responsáveis pela divisão celular para que o vegetal possa crescer. Aí nós vamos ter os tecidos chamados tecidos de preenchimento, que são aqueles que vão fazer parte assim, da estrutura da planta, né? Sustentação, que vão ajudar a planta a se manter ereta, né? Ou se for uma planta que de repente não fique nessa situação, mas ela vai dar a estrutura da planta. E de reserva, que vão ser células que vão conter aqueles plastos que a gente falou, principalmente, né? Que vão ser a parte de reserva, então, de amido, de proteínas, de lipídios, até vitaminas e tudo mais. Quem são esses tecidos? São os parênquimas, colênquimas e esclerênquimas. E aí nós temos os tecidos de condução da seiva, que vão ser responsáveis, então, pelo processo de nutrição das células, que nós temos o floema e o xilema. Ainda temos tecido de revestimento, que são a epiderme e a periderme. Hoje nós vamos falar sobre meristemas e vamos falar sobre os tecidos de revestimento. Ainda não vamos terminar de revestimento hoje, vamos dar continuidade na próxima aula. E aí na próxima aula a gente termina revestimento e fala dos outros também, tá? Bom, por que é importante eu saber da anatomia vegetal para a farmacognosia? Qual a relação de você precisar saber isso? Para que eu quero saber isso, né? Então, na verdade, isso está muito importante e está relacionado com o controle de qualidade vegetal. Através da anatomia, nós conseguimos perceber diferenças entre um vegetal e outro. Às vezes, o vegetal é do mesmo gênero, ele pode estar
às vezes até da mesma espécie, mas de subespécies diferentes. E aí, muitas vezes, eles são parecidos e se confundem. As pessoas olham para aquele vegetal e acham que é determinada planta, mas na verdade não é. Como que pode saber que não é aquela planta que está sendo imaginada? Uma das formas de nós descobrirmos realmente se a planta é o que se pensa é através da anatomia vegetal. Porque a característica das células internamente, então, né, dentro dos tecidos, elas vão ser diferentes para cada espécie. Então, às vezes a espécie é muito parecida, mas você faz o corte anatômico dela, né, para olhar no microscópio, e você vê que numa espécie só tem uma camada de parênquima. E na outra espécie tem 5 camadas de parênquima. Isso é a diferença. Isso faz com que, se a gente não consiga perceber a diferença morfológica, que seria a diferença externa da planta, pelo menos internamente a gente vai conseguir perceber essas diferenças. Por isso que é tão importante para nós na farmacognosia, porque ela faz parte, então, do controle de qualidade vegetal. Então, os tecidos meristemáticos. Eles são também chamados de meristemas, são responsáveis pelo crescimento da planta. Esse crescimento ele pode ser tanto em comprimento, que é o que nós chamamos de meristema primário ou apical, e pode ser um crescimento em espessura, que é o que nós chamamos de meristema secundário ou lateral. Os tecidos meristemáticos, eles são responsáveis pelo crescimento. Os demais tecidos são chamados de tecidos adultos ou permanentes, e eles vão ser responsáveis pelo funcionamento, ou seja, pela fisiologia do vegetal, né? E aí, então, o tecido de crescimento é o meristemático, todos os demais são classificados como tecidos de funcionamento. Então, esses são os considerados tecidos adultos. E aqui que estão, então, os grandes responsáveis pela produção dos metabólitos secundários, né? Que nós vamos utilizar, então, como fármacos. Então, nós vamos começar hoje falando sobre os meristemas. O primeiro meristema que nós vamos comentar é do meristema primário, que ele é, então, responsável pelo crescimento longitudinal. A planta primeiro cresce longitudinalmente. Primeiro ela cresce nesse sentido. Depois ela vai crescer no sentido transversal, né? Vamos transversal aqui. Bom, depois ela vai crescer, então, assim, mais para a parte de alargar a planta. Primeiro ela cresce aquele tronco fininho, né? Depois ela vai se distender. Então, esse é considerado o meristema primário, o meristema do crescimento longitudinal. Transversal é o meristema secundário. Então, o que acontece no meristema secundário? Aquele caule que era fininho, que só tinha meristema primário, ele vai aumentando, ele vai criando camadas. Essas camadas pertencem ao meristema secundário. Seria lá, principalmente, o e o suber, tá? Então, suber, filogênio e filoderme vão ser, então, responsáveis pelo meristema secundário, tá? Que é o crescimento, então, transversal, tá? Bom, como que nasce uma planta? Então, desde que vai surgindo, a partir da semente, vai desenvolvendo o embrião, então vai ter um processo de fecundação, né, desse ovo, desse cigoto, e essa fecundação vai gerar um embrião, o embrião vai desenvolver. Primeira coisa que ele desenvolve é a parte da radícula, que é o que vai dar origem à raiz. E isso vai formar já, então, processos, tá? Onde ele vai se fixar, tender a se fixar no solo. Aí, o que desenvolve é o hipocódio, que é a parte, então, do caule dela. Depois formam os cotilédones, né? Que a partir daí vão surgir, então, as outras estruturas, as estruturas foliares, tá? E aí ele começa o crescimento longitudinal e continua.
Então, isso aqui tudo é um desenvolvimento de meristema primário, tá? Duas regiões vão ser mais destacadas para esse desenvolvimento vegetal. As extremidades da raiz, que é onde nós vamos encontrar o meristema primário. E as extremidades do caule ou dos galhos, que é o que a gente chama de gema, gema apical. Então, nessas regiões, quando o vegetal está se desenvolvendo, as únicas regiões que vão ter processos de crescimento são essas regiões aqui, as gemas e a ponta da raiz, a forma apical da raiz, tá? Então, aqui nessas células aqui, elas não vão ter mais esse desenvolvimento para crescimento. O crescimento, então, vai estar nesses locais ali. Então, no início, todas as células do corpo embrionário se dividem, né? Mas com o crescimento e o desenvolvimento, essas divisões celulares vão ficar restritas a essas regiões que eu mostrei então, normalmente chamadas de regiões meristemáticas. Bom, para que comece um processo de desenvolvimento do vegetal, assim como os animais, lá dentro da semente do vegetal, da estrutura, né, vai se encontrar então, aliás, nem dentro da semente, dentro já do processo da fecundação, que vai acontecer lá na flor, né? Vai ocorrer a fecundação para originar a semente. Então, existem, a partir do momento que houve a fecundação, lá na flor, a partir desse momento da fecundação, gera-se uma célula considerada célula-tronco. Essa célula tem função de fazer divisão celular. Então, ela vai dar origem às células filhas idênticas. Essas células vão sofrer divisões. Enquanto essa segunda célula se divide em outras células diferentes dela, essa divisão, algumas das divisões, vão produzir células diferentes, mas vão manter a célula inicial para que continue o processo de divisão. Essas células, chamadas células comprometidas, elas são células que já vão começar a produzir diferenciações. E a partir daqui vão originar, então, epidermes, vão originar o sistema de sustentação, o sistema de condução de seiva. Então, vão ocorrer formação de células diferentes a partir dessas diferenciações, tá? Quando o embrião se desenvolve, ele começa o processo de desenvolvimento, ele passa a ter uma divisão desigual. Então, ele vai ter uma parte das suas células que vão organizar essa estrutura de evolução para células diferenciadas em parênquima, em colênquima e tudo mais, e uma região que vai ser a região suspensora, que vai ser responsável por fazer a nutrição, então, desse embrião. Em geral, logo que o embrião começa a se desenvolver, ele vai ter, então, 3 partes principais, que serão a raiz, a radícula, o hipocótilo, que eu tinha mostrado para vocês naquele outro desenho, e o cotilédone, que vai ser, então, a parte de estrutura foliar e tudo mais, né? Então, se eu cortar esse vegetal aqui, eu vejo isso aqui, ó. Se eu cortar ele na horizontal, eu vou ver uma região no meio, aqui, que é a região que já começou a sofrer diferenciação para formar um tecido vascular, que é o tecido de condução. Eu vou observar essa região verde aqui, seria isso aqui, que é considerado, nesse momento de desenvolvimento do embrião, como tecido fundamental, que é um tecido no qual depois as células vão se especializar, né, diferenciando dentro daqueles tecidos adultos. E essa região aqui, que seria essa escurinha aqui, contorno, né, seria a epiderme desse vegetal. Esse vegetal, ele apresenta, então, 2 regiões apicais,
que seria aqui o meristema apical radicular, e seria aqui o meristema apical caulinar. Essas duas regiões são regiões onde vão ocorrer as divisões celulares, tá? Então, são as regiões onde vão ocorrer mitoses em grande quantidade e daqui que vão surgir, então, outros tecidos vegetais, a partir desse processo aqui, então. Então, olha, aquilo que eu tinha comentado com vocês, tá? Então, o desenvolvimento vai ser a partir da gema apical do caule, aquela regiãozinha ali, ó, olhando, né, fazendo o corte, você observa que é uma região que tem uma estrutura desenhada mais ou menos assim, tá? Isso vai existir sempre na extremidade do caule, chamada de gema apical do caule. Nós podemos ter no meio da planta, principalmente tratando-se de uma planta adulta, sim, nós podemos ter as gemas, que são as gemas laterais, onde vão surgir novos caules, novas folhas, né? Novos pecíolos. Também tem a mesma estrutura anatômica. E nós podemos ter a gema apical na raiz, que então tem essa estrutura aqui, tá? Ó, então, o meristema primário e o meristema apical. O que é importante? Todas as células dessas regiões da gema, né, que a gente chama que é o meristema, e da região da extremidade apical da raiz, elas são células vivas, tá? E são células que têm origem embrionária, então elas são aquelas células de reserva que eu falei para vocês, que vão continuar formando novas células, são responsáveis principalmente pelo alongamento da planta, por ele ser meristema primário, e vão estar em intensa divisão mitótica. Aqui nós vemos o tecido meristemático da raiz. Vejam que a gente consegue perceber diferenciação de células. Ó, até aqui eu tenho um tipo de célula, tá vendo? E ela vem até aqui mais ou menos, ó, ela faz uma divisão aqui. Essas células que estão aqui na ponta, elas constituem a coifa. A coifa é constituída por células que têm uma rigidez muito grande, são células mortas, elas não fazem parte do meristema. A coifa, ela é um processo que tem um revestimento, como se fosse um revestimento, porque a raiz, ela vai ter que ir procurando espaço dentro da terra. E ela vai encontrar barreiras, né, rochas, vai encontrar outras raízes. E se ela fosse já procurando direto pelo meristema, que é essa parte que está aqui, a zona de desenvolvimento, que é o meristema, ficaria danificada. Então, a planta tem essa região na ponta da raiz, que é a coifa, que serve como uma proteção para o meristema, que é essa região que está aqui. Tá? Então, essa é a zona meristemática. Olha, se vocês forem ver o que eu pedi lá no fórum. O que eu pedi lá no fórum? Pedi que vocês fotografassem aí na casa de vocês alguma região da gema de vegetais, tá? Uma região meristemática, apical, pode ser do caule ou da raiz, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo de uma planta, mais ou menos o que eu quero que vocês façam. Ó, então, da pontinha da planta, da extremidade dela, é onde vão se localizar os tecidos meristemáticos. Então, aqui, ó, tá? É isso que eu quero que vocês fotografem aí na casa de vocês, tá? E me ponham uma seta, assim, marcando aonde que tá. Aí vocês vão colocar como anexo para mim no fórum lá hoje. É só isso, não precisa escrever nada, é só colocar, pode colocar o nome da planta se você souber. Mas se você não souber, não tem problema. E se eu não tenho planta em casa, professor? Pega da internet, tá? Não tem problema, pode pegar da internet, tá bom? Então, olha essa imagem aqui, ela foi aumentada aqui, tá?
Então, essa região aqui é a região meristemática. É a região onde está ocorrendo as divisões, as mitoses, tá? Para desenvolver uma outra parte do vegetal. Então, nesse caso aqui, é o primórdio foliar. O que que é isso? Vai virar folha ainda. São tecidos que estão se organizando para se desenvolver numa folha. Então, aqui está o tecido meristemático. Tá? Isso que eu preciso que vocês me mostrem lá, então. Como que é um tecido meristemático? Então, quando vocês forem fazer a microscopia dos vegetais lá, quando nós voltarmos. Então, para olhar tecido meristemático, a gente tem as células bem justapostas. Vejam que são irregulares, não é bem certinho, assim, onde, tipo quadradinho, onde termina um, começa outro, tá? O núcleo muito grande, a gente consegue ver aqui o que seria, né, a parte da membrana dessa célula, né? E aqui a gente vê um núcleo muito grande. Por que que o núcleo é grande? Porque essas células estão em intensa atividade mitótica, fazendo mitose. Inclusive, a gente consegue ver aqui, ó, uma célula em mitose se dividindo, tá? Aqui nós temos célula em mitose, aqui temos células em mitose. Então, são células que estão o tempo todo se dividindo para que o vegetal possa crescer. Ele tem um citoplasma bem denso, porque vai exigir bastante produção de substâncias para fazer o processo da divisão celular. Ela não tem vacúolos nessa célula, essas células ainda não apresentam os vacúolos para acumular a água, e tem proplastídeos, que seriam estruturas como os plastos que a gente viu na aula anterior, mas eles ainda são proplastídeos, ou seja, não são exatamente organizados como plastídeos, para armazenar alguns nutrientes para essa planta poder fazer esse processo de divisão, né? Então, os meristemas apicais, eles vão se dividir em protoderme, meristema fundamental e procâmbio. O que que é isso? Então, estou com o corte histológico, né, anatômico, de um meristema. Então, o que que nós temos aqui? Reparem que nós temos aqui um conjunto de células, a gente consegue ver elas bem características aqui, como se fosse uma epiderme, estão vendo? Circulando, tudo isso aqui. Está apontado com a seta verde. Ela ainda não é uma epiderme, mas quando se tornar um tecido adulto, ele vai desenvolver e vai virar epiderme. Por enquanto, como é tecido meristemático, ele é chamado de protoderme, tá? Aí, nós temos uma região mais concentrada de células com núcleo mais corado, bem no meio aqui, ó. Vendo? Esse conjunto de células aqui vão se tornar os vasos condutores de eletricidade, condutores de seiva, os vasos condutores de seiva. Então, essa estrutura que está montada com a seta rosa é o que a gente chama de procâmbio. E esses outros tecidos que estão preenchendo aqui esse material todo, tá? Que está formando, é o que a gente chama de meristema fundamental, que depois eles vão ser diferenciados nos tecidos adultos daí. Quais são os tecidos adultos? Então, a protoderme, que é aquela primeira camada, vai virar epiderme no tecido adulto. O meristema fundamental vai virar, pode se transformar em parênquimas, em colênquimas e em esclerênquimas. E o procâmbio vai evoluir, então, nos vasos condutores, xilema, floema, e o câmbio, que na verdade já vai ser um tecido de crescimento meristemático secundário, quando ela já começar a crescer de forma transversal. Então, aqui eu consigo ver já os tecidos adultos, onde eu tenho a epiderme, tá? Então, essa primeira camada de células foi originada lá da protoderme. Aí eu já tenho aqui um tecido que é o colênquima, que é essa região aqui,
Ele é um tecido de sustentação, depois a gente vai falar dele, tá? Aí eu tenho aqui para preencher o espaço, ó, tá preenchendo o espaço. Eu tenho aqui o parênquima, sempre o parênquima é uma célula que preenche o espaço em volta das outras estruturas. Esse bem roxinho aqui, essas fibras constituem o esclerênquima e aqui nós temos os vasos condutores de seiva. Nesse caso aqui é o xilema. Então, esses vasos vão originar do procâmbio, que é aquela parte que estava bem central lá. A epiderme vai originar da protoderme. E todo esse material aqui originou do tecido fundamental. Bom, então agora nós vamos começar a falar dos tecidos adultos, tá? Vamos começar então pelo tecido de revestimento. Tecido de revestimento nós podemos ter dois deles, a epiderme e o súber. A epiderme é um tecido vivo, enquanto o súber é um tecido morto. O súber não vai existir em todos os vegetais. Ele vai existir principalmente nos vegetais conhecidos lá como as dicotiledôneas, que vão ter crescimento transversal através do súber secundário. Mas ele vai formar aquela casca do vegetal, né? Casca do caule, assim, a casca da árvore, aquelas coisas vão ser formadas então pelo súber. Então vamos começar falando dos tecidos de revestimento ou proteção. Vamos falar da epiderme. Então a epiderme, elas são formadas por diversas células, normalmente muito semelhantes entre elas. Elas são células justapostas, ou seja, elas vão fechar totalmente aqui através da parede celular de uma célula com a outra. Elas têm vacúolo em grande quantidade, porque está muito relacionado então com o metabolismo já desse vegetal. A origem é do protoderme, conforme eu já falei. Ela tem diversos anexos, que são estruturas que vão aparecer aderidos, né, ou colocados junto da epiderme. Por exemplo, os tricomas, que são conhecidos como os pelos, os espinhos, que são conhecidos como acúlios, estruturas de cutícula, estruturas de vacúolos, estruturas de alterações que possam aparecer aqui nessa célula, né? Caracterizando, por exemplo, a liberação de óleos essenciais, a ação de substâncias químicas, inclusive que nós utilizamos como medicamento. Então, a gente vai abordar tudo isso quando a gente estiver falando agora da epiderme. A epiderme, ela ocorre nas raízes, nos caules, nas folhas, nas partes florais, nos frutos e nas sementes. Nas sementes é um pouquinho diferenciado, então é chamado de tegumento. Ou seja, ela vai ocorrer em todas as partes da planta. E ela persiste durante toda a vida da planta. Olha aí, ó, um corte histológico da epiderme, as células bem justapostas, tá? Aqui a gente consegue perceber o núcleo bem evidente. Isso é um corte de célula de cebola, tá? Então, elas têm vacúolos normalmente bem evidentes também. Uma parede celular delgada, a gente consegue ver a parede celular bem visível aqui. E ela pode conter idioblastos. Opa, aqui surgiu uma palavra nova. Idioblastos são estruturas que a gente não sabe exatamente a que função pertence e para que elas servem na planta. Mas são estruturas que de repente vão aparecer com uma característica, por exemplo, de conter um grupamento químico muito grande. Às vezes eles contêm compostos fenólicos, eles contêm estruturas de amido, eles têm estruturas diferenciadas, mas naquele momento você ainda não sabe exatamente para que é, ele não tem um nome, ele não tem ainda uma característica definida. Então, tudo que for aparecendo dentro desse processo de anatomia, que a gente exatamente não consegue reconhecer como uma estrutura,
já classificada, a gente vai chamar de idioblastos, tá? Então, esse é um termo novo aí para vocês. Olha aqui, então, a epiderme. A epiderme, na maioria das plantas, ela é uniestratificada. Então, aqui, ó, a gente tem a folha, né, da planta do gênero Lobelia, que é a planta. Então, eu tenho aqui, ó, a epiderme, tá vendo? Ó? Isso aqui é a epiderme. Normalmente, ela é uniestratificada, ou seja, o que é isso? É uma única camada de células. Eu vou ter a epiderme desse lado também. Então, a epiderme ela é encontrada dos dois lados, né, do vegetal. Aqui eu tenho um anexo dessa epiderme, que é o estômato, que a gente já vai falar sobre ele daqui a pouco. E aqui são o parênquima, tá? Aqui nós temos os vasos condutores, aqui nós temos ductos, mas o que interessa para nós hoje está aqui, ó. São camadas de células justapostas, tá? Que constituem a epiderme. Aqui novamente, ó. Esse vermelhinho é cutícula. Mas abaixo da cutícula, a cutícula é um anexo. Abaixo da cutícula nós temos uma camada que dá para você ver que essa única camada é diferente das outras, ó. Então ela é uma única camada de células que constituem a epiderme. Pode existir mais do que uma camada? Em algumas espécies, sim. Eu já vou mostrar isso para vocês. Ó, nessa aqui, por exemplo, é uma espécie que tem várias camadas da epiderme. Tudo isso aqui é considerado epiderme, tá? Em algumas raízes, principalmente, ela vai existir. E daí, nesse caso, ela é chamada de velame. Isso é o exemplo de uma epiderme que tem várias camadas, então, de células pluriestratificadas. Isso é devido a modificações que as espécies vão sofrendo, principalmente dependendo do meio onde elas se encontram. Ó, aqui, também da seringueira de jardim, a gente tem lá em cima o mais escuro é a cutícula, e aí a gente tem aqui 2 ou 3 camadas de epiderme. Então, quando nós voltarmos, que nós formos fazer a parte da microscopia, vocês vão precisar identificar isso. A gente vai fazer os cortes das plantas que vocês estão estudando,